sua vida. Glória a Deus que você decidiu nos presentear com a sua presença nesse lugar. Deus continue te guardando, Deus continue te abençoando, Deus continue prosperando seus caminhos. A prosperidade espiritual, ela é real sobre a sua vida. Ela será ainda mais real a cada momento, a cada decisão por Cristo, a cada passo que você der em direção a Cristo. Você se tornará mais próspero espiritualmente. Amém? Obrigado pela sua vida. Obrigado, Deus, por cada vida que aqui está. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra em Efésios 1. Precisamos da tua graça, Deus. Efésios 1:10. O princípio que Deus nos deu, o respaldo que Deus nos deu para tentarmos caminhar. Louvado seja o teu nome, Pai. Efésios 1:10, a Bíblia diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém. 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 Eu quero convidar você a orar junto comigo, a interceder junto comigo. Há uma especulação, havia uma especulação até agora, ao entrarmos nesse lugar, um carro, uma pessoa que estava atrás de um irmão que tentava estacionar aqui, e esse homem ficou furioso, tomado pela fúria do inferno, falando para que esse irmão descesse do carro, que ele iria matá-lo. Totalmente fora, completamente fora. E a esposa tentando acalmar ele, e o homem não se contia. Isso aconteceu com alguém, um pastor que tem um encargo profético, flui muito forte no profético. Então isso foi um sinalizador para nós, que com certeza algo está sendo estabelecido, há uma expectativa sobre esse lugar, e as trevas estão incomodadas. Amém? Então eu conto com a sua oração. Vamos interceder por um período, amém, para aqueles que ainda vão vir a esse lugar, aqueles que virão amanhã de manhã, aqueles que virão amanhã à noite, que estarão aqui conosco domingo à noite. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti, Senhor, cada vida que aqui está. Aqueles que ainda virão a este lugar, aqueles que visitarão essa igreja até o domingo à noite, aqueles, Senhor, que sairão ainda das suas casas, aqueles que voltarão para as suas casas. Senhor, cada pessoa que se deslocar a vir a este lugar, nós declaramos que o sangue de Jesus Cristo, Ele é sobre essas vidas. Nós declaramos que o sangue de Jesus, Ele é o limite, Ele é a barreira para toda intenção das trevas. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos em nome de Jesus Cristo, que todos aqueles que precisam estar aqui neste lugar, nesta noite, eles vão conseguir se achegar, porque há um propósito, porque nós não nos movemos por necessidade. Nós sabemos, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus, e aqueles que decidiram em seu coração estar nesses dias aqui conosco, porque há um propósito, e eles vão chegar, e assim também irão retornar para as suas casas em segurança. Nós declaramos agora, em nome de Jesus Cristo, todo projeto do inferno, ele é por terra agora. Toda colisão do inferno, ela é por terra agora. Toda especulação sobre esse lugar, sobre esses dias,
sobre esse congresso que começa hoje. Toda a especulação ela é por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Declaramos que os planos de Deus, os projetos, os propósitos, toda a liberação do céu sobre esse lugar, toda ativação, tudo aquilo que está com uma expectativa sobre esse lugar, sobre esse ministério, sobre a sua vida, sobre o teu ministério, sobre o lugar onde você congrega, sobre o lugar onde Deus falou para você estar. Nós declaramos que todos os planos de Deus vão ser estabelecidos. Sim, eles vão ser concretizados em nome de Jesus Cristo. E nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar, Pai. E há uma unção nesse lugar. Há uma unção. Espírito Santo, eu tenho liberdade nesse lugar. Então eu te peço, como um presente para esses que nos visitam nesta noite, toca a vida deles. Eu declaro que a unção que já tem fluído nesse lugar, toque a igreja. Espírito Santo, tem liberdade. Toque cada vida que aqui está. Você está na casa do Pai, fique à vontade. Deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa Ele trabalhar. Santo Tu és. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que ninguém dos que entrarão, dos que já entraram e ainda entrarão nesses dias, sairá da mesma forma. Eu creio que não há como, igreja, não há como nós estarmos num lugar onde a Trindade tem liberdade. E isso será mais intenso se você ainda der mais liberdade. Eu dou liberdade. Esse ministério dá liberdade para o Espírito Santo. Mas se isso se juntar com aquilo e da forma que você tem se relacionado, se você ainda der mais liberdade, não há como nós sairmos da mesma forma. Então eu declaro, em nome de Jesus Cristo, em todas as áreas onde você precisa da visitação, em todas as áreas que você precisa de entendimento, eu declaro a ousadia de Deus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo os planos de Deus sendo ainda mais reais na sua vida, sendo mais intensos na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que você sairá andando em passos mais largos, porque assim aprove os céus. Porque assim os céus clamam pela minha vida e a sua, que a cada momento que nós nos reunirmos como igreja, a cada momento que eu e você temos liberdade, nós andamos em passos mais largos para Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Espírito Santo, nós louvamos o Teu nome nesse lugar. Fique à vontade, igreja. Eu conto com a tua intercessão, igreja. Eu conto com a tua intercessão. Encoraje os levitas que hoje estão, os que estarão amanhã. Encoraje o pastor Cristiano, que irá ministrar a palavra nesta noite. Interceda para que os projetos de Deus se cumpram neste lugar. E assim vai acontecer. Porque se todos nós aqui, amados, unirmos a nossa fé, se você e eu decidirmos profetizar, sim, haverá mais vida nesse lugar. Nós cremos, amém. Louve ao Senhor junto com os irmãos. Adore o Senhor junto com os irmãos desse lugar. Esse lugar precisa do teu louvor. Esse lugar precisa da tua intercessão para que rompa e todo propósito se cumpra, amém? Em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Deste mundo, mas me esqueci das coisas que me afastam de você.
graça, amado. Glória a Deus. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, sim, Senhor. Faz outra vez, como na primeira vez. Boa noite, queridos. Vou tentar assim entrar com mais vigor. Boa noite, queridos. Que o Senhor esteja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Você pode abrir tua palavra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8. Glória a Deus. Amém. 88. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz ali assim: não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o que já foi começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade nesse tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a falta, e haja igualdade. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Não vou ler o 15. 15 ele é muito corriqueiro na hora da oferta. Queridos, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, eu tenho entendido que nós temos vivido um tempo onde a igreja ela tem muita informação. E a informação ela tem nos deformado em vez de nos colocar diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por causa da informação que a internet tem trazido nesses tempos para a igreja, nós temos vivido um tempo ao qual nós saímos do sobrenatural de Deus e começamos a viver muito na carne. Começamos a viver muito num ambiente de necessidade humanizada e não diante de um propósito espiritual. E eu creio que Deus ele está querendo abrir o nosso entendimento para que nós venhamos como igreja a fluir novamente no sobrenatural de Deus. Nós temos fechado a nossa mente porque há um tempo atrás, não muito tempo distante, de 15 a 20 anos atrás, a igreja ela parece que ela vivia num tempo sobrenatural do Espírito do Senhor, ao qual ela não se continha a dar algo para Deus. Mas parece que nós chegamos num tempo onde o medo, onde a opressão do mundo, onde as coisas dessa terra, onde as notícias que nós olhamos na internet, na televisão, tem colocado o povo de Deus com medo de fazer algo por Deus, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Parece que nós perdemos o temor a Deus e começamos a ter medo das nossas finanças. Medo se vai faltar, medo se vai dar. E esse medo tem paralisado o crescimento da igreja.
tem paralisado o crescimento ao qual a igreja precisa avançar, e a igreja não tem avançado nesse tempo, porque a igreja parou de acreditar no sobrenatural. Nós começamos a acreditar nos frutos dos nossos próprios braços, nos nossos esforços, braçais físicos, de estudo humanizado, de faculdades, de MBAs. Hoje em dia nós não acreditamos mais em pastores, nós queremos pastores que sejam coaches, aqueles que venham ensinar como administrar o seu dinheiro, como venham administrar a sua casa, administrar a sua conta bancária. Eu quero dizer para você, querido, está na hora de nós como igreja entender que quem tem que administrar a nossa casa é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem que administrar suas finanças é o Espírito do Senhor. Quem tem que administrar sua família é o Espírito do Senhor. Quem tem que administrar sua profissão é o Espírito de Deus. Eu tenho entendido nesse tempo que parece que nós queremos o poder do Espírito. Queremos poder de curar, poder de profetizar, poder de sabedoria. Queremos os dons do Espírito, queremos ser cheios do Espírito. Mas está na hora da igreja começar a acreditar que o Espírito de Deus não é para nós termos, mas é para Ele nos ter. Ele quer ter sua casa, Ele quer ter sua família, Ele quer ter seu ministério, Ele quer ter o seu dinheiro, Ele quer ter suas finanças, Ele quer ter o seu Espírito. O Espírito do homem, Ele quer tomar nas mãos e conduzir a sua vida diante daquilo que Ele tem para você. Por isso, queridos, a igreja ela parece que parou de um tempo para cá, por causa de infames que nós vimos na internet, de coisas que nós olhamos, parece que nós nos seguramos nas nossas ofertas. Quando eu começo a ler a Bíblia, em todo o Gênesis até o Apocalipse, toda vez eu vejo que sempre houve uma oferta. Sempre que tem um culto ao Senhor, tem uma oferta. Mas nós não conseguimos mais acreditar nisso. Eu estou crendo e eu estou querendo acreditar nisso, estou orando por isso por um tempo, ao qual eu creio que nós vamos colocar um gasofilaço na porta de entrada da igreja, e nós não vamos mais precisar pregar sobre dízimos e ofertas, porque as pessoas já vão antes de entrar no culto. Glória a Deus, vão deixar sua glória a oferta. Deus, glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus. E é esse entendimento que nós temos que começar a criar. Porque se Mamon for tua base, enquanto você não tiver dinheiro, você não oferta. Se Mamon for tua cobertura, quando você tiver muito dinheiro, você vai dar limite de ofertar para o Senhor. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu não quero me alongar, mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo aquela viúva que tinha apenas 2 moedinhas. Não é questão do valor monetário que você tem que dar, mas é questão daquilo que você vai ofertar de coração, se realmente é uma oferta. Oferta fala de sacrifício, e muitas vezes nós não estamos nos sacrificando para o Senhor. Não é você sendo o sacrifício, mas sacrificar algo de você, algo que você precisa sacrificar. Então, queridos, nós precisamos trazer esse entendimento para a igreja. Não sair mais de casa sem separar uma oferta. Todo culto que eu vou, seja onde eu for, eu separo uma oferta para mim e eu dou uma oferta para o meu filho dar também no culto. E quando eu esqueço, eu me sinto mal, porque eu sei que tem que ter uma oferta ao meu Senhor. Ah, pastor, eu não tenho o que ofertar. Eu quero dizer uma coisa para você. Existe um ditado português que diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e ninguém é tão rico que não tenha nada que precise receber. Eu garanto para você que se você procurar no meio do sofá da sua casa, lá tem uma moedinha. Ah, pastor, eu achei uma moeda de 5 centavos, é só que eu tenho. Querido, traga de coração, por motivação do Espírito, para que o sobrenatural de Deus abra sobre esse lugar. Porque nós estamos numa conferência profética, e eu entendo que uma conferência profética é um ambiente profético. E quando nós ofertamos no ambiente profético, nós conseguimos entender, eu consigo entender, que no ambiente profético eu consigo abrir coisas do sobrenatural sobre a mim. Então eu te peço nessa noite, querido, abra teu entendimento para o Senhor. Creia naquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida, porque Ele vai começar a fazer primeiro em você. Ele só faz através de nós quando Ele faz algo em nós. Um tempo atrás eu tinha medo de ministrar sobre ofertas, porque eu ainda não tinha entendido sobre oferta. E hoje eu entendi que eu não tenho mais medo de ministrar sobre isso, porque eu já, a minha casa, minhas finanças, a minha família, o meu ministério, é tudo dele. Se é tudo dele, está nas mãos dele, e ele é quem conduz os seus caminhos. Em nome de Jesus. Pega a sua oferta em tuas mãos. Glória. Aleluia. Chorou, passou e andava cheio. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, você está de pé. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite por um propósito. E o maior propósito desse lugar é te adorar. O maior propósito desse lugar, Pai, é entender, Senhor, que nós estamos aqui num ambiente de
de glória, ao qual nós vamos te adorar, porque sabemos que Tu és Deus, sabemos que Tu és Senhor, sabemos que Tu és o único digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nós sabemos, Deus, que tudo veio de Ti e que tudo é para Ti, nunca foi nada sobre nós, é tudo sobre Ti, Senhor. Então, Deus amado, que essa oferta que nós vamos levantar agora nesse momento é para adorar o Teu santo nome, é para trazer a realidade dos céus na terra, é para trazer o entendimento sobrenatural do Teu Espírito sobre nós, e que nós vamos abrir o nosso espírito nesse momento para receber um pouco da impartição do Teu Espírito sobre nós, da Tua palavra, daquilo, Senhor, que está agindo no coração do Teu Filho. E por isso, Deus, nós declaramos que essa oferta seja um memorial, Senhor, de ativação profética neste lugar, um memorial, Senhor, de mudança de clima e de ambiente sobre esta igreja e sobre esta cidade. Nós declaramos, Deus amado, que essa oferta seja um sacrifício agradável a Ti, e que possa subir ao Teu trono como incenso suave, e que Tu possa ser agradado aos Teus filhos, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que os Teus filhos venham, Pai, ter os céus abertos sobre os seus celeiros e sobre os seus lagares, que eles venham transbordar de mosto, de vinho, de óleo e de toda boa semente, e que eles tenham tanto, Pai, que eles não vão emprestar, mas eles vão dar àqueles que estão precisando e àqueles que estão necessitados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que você pode fazer. Pastor Cristiano, vem pro limpo. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós oramos, Senhor, declarando, Pai, que Ele tem liberdade para manifestar nesse lugar o encargo que Ele tem, as verdades que Ele carrega. Nós declaramos, Senhor Deus, que somente a Trindade fala esse lugar. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo falará aos ouvidos da igreja. Nenhuma seta, nenhuma voz de fora, externa, nada vai falar aos ouvidos da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nem a palavra chegará distorcida aos ouvidos da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, papai, que o Espírito Santo tem liberdade para usar a vida deste homem, abençoando nossas vidas, mas principalmente estabelecendo aquilo que já está como uma verdade no céu sobre este lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, queridos, paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Querido, fica à vontade, pode se assentar. Uma alegria para nós poder pisar novamente na cidade de Chapecó. É a segunda vez que nós viemos aqui, e glória a Deus por isso. Trago aqui um abraço do pastor Luiz Hermínio, do meu pastor, para vocês, sintam-se abraçados. Pastor Luiz Hermínio, pastor Eraci, amém? Toda a equipe ministerial lá do meu irmão de Itajaí. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano, sou pastor ali em Itajaí, no Ministério Mevan, há 6 anos. Me converti com 18 anos. Sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Silvana, que foi um instrumento de Deus para me apresentar a Ele. Foi a Silvana que falou de Jesus para mim. Eu costumo dizer que foi com segundas intenções, né? Porque ela queria falar de Jesus, me ganhar para Jesus, para depois me ganhar para ela, né? E conseguiu, amém? E eu sou muito grato por isso. Fazem 21 anos que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e somos muito gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Está tudo bem com vocês? Amém. Você também pode dizer que até aqui o Senhor tem te ajudado? Amém. Porque o nosso Deus é bom, amém? Ele não é só bom, em todo o tempo Ele é bom, amém? Estamos aqui muito gratos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu e nos chamou para isso. Então a gente só está aqui porque a gente entende que foi para isso que a gente nasceu, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós estaremos ministrando hoje à noite e amanhã pela manhã. Então eu gostaria de construir algo com você
hoje e amanhã. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8. Quero agradecer aos pastores que estão aqui nessa noite. Nos honra muito a sua presença, amém? Por poder estar aí e sentar e poder nos ouvir, isso honra muito o meu coração. Muito obrigado, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu ministério. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 28. Gente, eu vou... Posso desligar assim? Eu vou desligar aqui. Eu acabei de sair de uma gripe e estou muito bem assim agora. Amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 28. É um versículo muito conhecido, né? Para todos nós, eu acredito. Diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, gratuitamente? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. Quem é o que condena? Cristo é quem morreu, mas ainda é o que também ressuscitou. É aquele que, além de estar à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Versículo de número 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Palavras, eu acredito, muito conhecidas de todos nós, mas eu queria conversar com você nessa noite a respeito de algo muito pontual que está no meu coração. E eu queria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez e você fizesse a seguinte oração. Eu queria que você orasse ao Senhor nessa noite, para que o Senhor... Irmão, eu vou te dar um pouquinho de trabalho, tá? Eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus nessa noite, para que o Senhor realmente fale ao seu coração. E eu tenho dito isso aonde o Senhor tem me levado, para que o Senhor fale ao seu coração, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Amém? Deus, fala comigo, mas não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir nessa noite. Porque eu acredito, irmãos, não que eu sou um camarada muito experiente, mas o pouco que nós temos entendido do Senhor, na maioria das vezes aquilo que queremos está bem distante do que verdadeiramente aquilo que precisamos. Então, a minha oração nessa noite é que eu seja um canal do Senhor para a sua vida, para que você receba do Senhor aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer. Amém? Senhor, nós colocamos essa reunião diante de Ti. Senhor, tudo isso foi preparado por Tua causa, Senhor. Não foi por causa de um homem, não foi por causa de nós.
Os irmãos estão aqui não para ouvir o Cristiano ou qualquer outro pastor, estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. E como já foi falado aqui, que somente a voz do teu Espírito Santo tenha primazia em nossos ouvidos nessa noite, e que a tua palavra seja específica, venha de encontro com aquilo que precisamos ouvir nesse dia que se chama hoje, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Só tu conheces verdadeiramente aquilo que precisamos, porque muitas vezes nem nós mesmos, Senhor, sabemos aquilo que precisamos, mas tu que conhece o nosso interior, tu que conhece o mais íntimo do nosso ser, sabe, Senhor, aquilo que precisamos para romper, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, para que as nossas vidas rompam, para que as nossas vidas, Senhor, sejam destravadas, Senhor, para um vinho novo, um novo tempo do Senhor nas nossas vidas, Pai, porque eu acredito que é para este lugar que o Senhor quer levar a sua igreja, para um lugar novo no Senhor, novas moradas no Espírito, um lugar de mais ousadia, um lugar de mais intrepidez, um lugar, Senhor, de mais convicção, Senhor, de quem nós somos diante do Senhor. Então nessa noite, Pai, nós oramos, abrimos o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor fale conosco aquilo que precisamos ouvir, como filhos que somos, no Senhor. Nessa noite nós clamamos para a glória do teu nome. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu quero começar essa ministração para me ater ao primeiro versículo que nós lemos, Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Como nós falamos, é um versículo muito conhecido. Na verdade, esse versículo até já se tornou meio que um jargão no meio gospel, no meio evangélico. Tudo que acontece na nossa vida, quer sendo bom, quer sendo ruim, principalmente as coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós levantamos as mãos do céu e dizemos: ah não, mas amém, todas as coisas cooperam para o bem. Não é assim? Às vezes a gente está lá, só estou conjecturando, mas às vezes nós estamos lá, irmãos, dirigindo, olhando o WhatsApp, desatento naquilo que estamos fazendo, batemos o carro, mas amém, todas as coisas cooperam. Não, irmãos, porque isso já se tornou meio que um ditado evangeliquez, onde que tudo que dá errado, amém, amém, mas amém, mas amém, mas amém. Não, irmãos, esse versículo é muito claro, muito específico, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, mas as coisas cooperam sim, mas não são para todas as pessoas. Todas as coisas cooperam sim, mas não é para todo mundo, irmãos. Esse versículo é muito claro em dizer que todas as coisas cooperam, mas cooperam sim para um grupo específico de pessoas. Amém? Amém. Todas as coisas cooperam sim, mas não para todo mundo. Todas as coisas cooperam para um grupo específico, e Deus dá duas características desse grupo de pessoas, que todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas cooperam sim, mas para quê? Primeiro, para aqueles que amam a Deus. Amém? E eu quero falar um pouquinho, me aprofundar um pouco mais sobre esse amor, sobre esse amar a Deus que a Bíblia fala. Porque, irmãos, nós como seres humanos e emotivos, almáticos que somos, muitas vezes quando nós recebemos um versículo como esse, e se eu pedir para você levantar a mão e dizer: quem é que ama o Senhor, levante a sua mão, eu acredito que todos vão levantar. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender, irmãos, que esse amor não é simplesmente um amor romântico, um amor sentimental. Amém? Porque é claro, todos nós queremos mais de Deus, amamos o Senhor. Só que esse amar que a Bíblia está falando, não está falando só de um sentimento. Está falando de algo muito mais profundo e muito mais comprometedor. Quantos são casados aqui? Levante sua mão. Irmãos, eu estou casado há 18 anos. Agora deixa eu perguntar para você: o seu casamento subsiste só de sentimento?
Sim ou não? Quantas vezes no seu sentimento você teve vontade de se separar? Diz para mim, dá para contar, não? Quantas vezes na sua alma, porque nós somos alma, nós somos sentimento, irmãos. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Um dia a gente ama, no outro dia a gente já não ama tanto, já quer matar. Porque um casamento, e a Bíblia diz assim como é Cristo e a igreja, assim é marido e esposa. O nosso casamento natural, eu estou casado há 18 anos e eu sei, irmãos, que o meu casamento não subsiste só de sentimento. Precisa de muito mais outros ingredientes aí para que esse casamento permaneça firme, estabelecido. E uma das coisas que é necessário para nós, além do sentimento, porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: quem ama, expressa. Amém? Quem ama, expressa esse amor. Nós, durante muito tempo, nós auxiliamos o pastor Juscelio lá em Itajaí, no Ministério de Casais, de Família. E uma certa vez, uma esposa veio se queixar conosco do seu marido. Falou: pastor, mas poxa, o meu marido, ele não expressa carinho, ele não expressa, ele não fala que me ama, ele às vezes é tão ríspido comigo e tal. E a gente foi falar com o cabeção, conversando com um camarada. Ele falou assim, perguntamos: querido, como é que você está? Está bem? Tá, até chegamos no ponto. Sua esposa, você ama a sua esposa? Claro, pastor, que eu amo. Então por que você não diz isso para ela? Falei: pastor, mas não precisa, porque ela sabe que eu amo. Não, irmãos, precisa, porque quem ama expressa. Amém? Quem ama expressa. E essa expressão de amor, ela não é... Irmãos, eu quero tentar construir algo no seu coração nessa noite. Porque o que eu quero falar nessa noite é que nós precisamos sair de um evangelho romântico e começar a entrar no evangelho posicional, o evangelho comprometido. Amém? Porque nós somos muito românticos, irmãos. Às vezes nós ficamos só no romantismo do evangelho. Senhor, eu te amo. Cantamos aqui, né? Senhor, eu te amo, eu te quero. E como diz o pastor Luiz Hermínio, nós cantamos: ah, Senhor, eu te dou a minha vida, te dou meu coração. E como diz o meu pastor, camarada, não dá nem dízimo. Você acha que a vida ele vai dar, irmãos? Você acha? Camarada, não dá nem dízimo. Você acha que a vida ele vai dar? Nunca, nunca. Então, irmãos, a minha mensagem nessa noite é porque a igreja brasileira se tornou uma igreja romântica. E não há nada de errado com isso, mas nós precisamos, além de ser românticos, nós precisamos, irmão, nos posicionar e darmos uma resposta para Deus a respeito desse amor, porque quem ama expressa. Amém? Então, irmãos, a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Ponto. E é sobre isso que eu quero falar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. João, capítulo de número 14. Irmãos, você não vai ter muita novidade. Você vai ouvir coisas que você já ouviu. Mas como disse o pastor Christopher, eu não sei se é o pastor, profeta, mas tá no manto aí, né? Como diz o pastor Christopher, o profeta Christopher, nós precisamos sair, irmãos, dessas informações, porque informação nós temos muito. Nós precisamos andar em revelação a partir daqui por diante. Amém? Informações nós temos muita coisa gravada no nosso HD, mas nós precisamos sair da informação e começar a viver por revelação. Então, de repente, tudo que eu vou falar aqui é chovendo molhado para você. Você já ouviu muitas vezes, mas, irmão, se isso for só informação na sua mente, no seu psique, de nada adianta. Isso não muda a nossa vida.
O que muda as nossas vidas são revelações que nós vamos buscando em Deus. Amém? João capítulo de número 14. Eu já peguei a água de alguém. João capítulo 14, versículo de número 15. A Bíblia diz assim. Começa já com uma condição, né? Se me amais, guardais meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é quem, irmãos? Quem é esse camarada? Esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E o que é mais tremendo, e me manifestarei a Ele. É desse amor que a Bíblia está falando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que guardam as minhas palavras e as praticam. Porque amar romanticamente, adorar a Deus nesse lugar, levantar as mãos e sair por aquela porta, irmãos, e continuar fazendo besteira, isso não é amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nessa noite eu queria fazer um convite para você, em nome de Jesus, como igreja, como filho de Deus, como um homem e uma mulher que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus, que veio a este mundo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomou a forma de homem, se fez maldito por nós, morreu numa cruz no meu e no seu lugar. Eu estou falando para você nessa noite, para você sair de um evangelho romântico, onde tudo, eu te amo Jesus, eu te amo, mas não se posiciona, para você ir para um lugar mais alto de um evangelho posicional, de um evangelho onde você se posiciona no lugar onde Deus quer que você esteja. Aleluia. Se posiciona no lugar onde Deus quer que você esteja. Amém. Não é só sentimento. Não é só um sentimento. É um posicionamento. Amém. Eu sou casado há 18 anos, como eu falei. E o meu casamento não está só pautado num sentimento, está pautado numa aliança. Eu tenho uma aliança. E essa aliança, ela não se quebra. Mesmo no dia mau, essa aliança não se quebra. Por quê? Porque eu me posicionei. E com Deus não é diferente. Então Deus está falando, irmãos, muitos de nós, muitas vezes estamos aí, me perdoa a expressão, mas correndo que nem barata tonta, para cima, para baixo, para trás, para frente, para tentar resolver os nossos problemas, para tentar pagar as nossas contas, para tentar fazer tantas coisas. Deus está falando, filho, só me ama, só se posiciona, que o resto eu faço. Filho, só guarda os meus mandamentos, só pratica o que eu falo, que todas as coisas vão cooperar, fique tranquilo. Irmãos, nós temos fé para tantas coisas, nós temos fé para conquistar, nós temos fé, mas a maior fé que nós precisamos ter não é uma fé de conquista, é uma fé posicional, onde nós vamos crer que se nós obedecemos a Deus, vamos crer que Deus, por quê? Porque uma fé de conquista, irmãos, ela você não precisa se comprometer muito com ela. É só quase que ter um pensamento positivo,
que as coisas vão dar certo, que Deus vai dar o dinheiro para você pagar suas contas, mas não tem muito comprometimento. O máximo que pode ter é alguns fazem uma campanha de quinta-feira para ir na igreja, para ver se, né? O máximo de comprometimento é isso. Mas uma fé posicional não. Uma fé posicional, você se posiciona em obedecer a Deus e a sua palavra. E aí isso, irmãos, vai te comprometer muita coisa. Porque você vai querer fazer muitas coisas e Deus vai falar, não faz. Uma fé posicional para verdadeiramente você acreditar que Ele é Deus. Irmãos, quantos têm filhos aqui? Eu não tenho filho ainda, eu quero pedir algo para você. Toda vez que você está em oração, se você lembrar de mim, ore por mim. Eu estou esperando ainda o meu milagre. Aleluia. Amém? E eu creio que ele está para chegar. Eu estou sentindo algo no meu espírito, então queria contar com as suas orações. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quantos têm filhos aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se precisar você deixar de comer para que ele coma, você faz isso sim ou não? Se você precisar trabalhar em 2, 3 empregos para dar a ele uma condição de dele fazer uma faculdade, dele estudar, dele se preparar, você faz isso sim ou não? Mas você é mau. A Bíblia fala assim: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, que estou no céu, não vos darei todas as coisas aos que me pedirem. É essa fé que nós precisamos ter, irmãos, de que se nós estivermos num lugar de obediência, num lugar de nos posicionarmos como filhos de Deus, ouvir as suas palavras e praticá-las, todas as coisas vão cooperar. Aí sim, verdadeiramente, você vai provar de algo que você nunca provou, em que verdadeiramente todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém. Irmãos, deixa eu ilustrar um pouco isso para você, contando um pouquinho da minha história. Pela minha vontade, eu não estaria aqui, primeiro, para começar. E por favor, não se ofendam, não tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo, amém? Porque durante muito tempo da minha vida, eu já tinha, irmãos, os meus projetos, os meus sonhos pessoais, tudo, eu já tinha tudo preparado, tudo esquematizado, aonde eu queria chegar, o que eu queria fazer. E eu me lembro que lá já no Paraná, eu sou paranaense, estou desde 2002 em Itajaí. E lá no Paraná já eu me lembro que as pessoas que estavam sobre mim, as minhas lideranças, chegavam para mim e falavam: Cris, olha, você tem potencial, vamos caminhar junto aí, vamos começar um grupo na sua casa e tal, aquilo, tentando me incentivar para eu dar fruto para o Senhor. E eu falava: não, eu não quero. E eu pensava, eu não falava, mas eu pensava: vou cuidar da minha vida. Eu vou viver o que eu vou correr atrás dos meus sonhos. Isso foi sempre o meu discurso. Até eu comentei rapidamente ali com o pastor Christopher, até que em 2002 eu recebo um telefonema da empresa que eu trabalhava, e ele me fala: Cris, é o seguinte, nós estamos te transferindo para Itajaí, nós vamos atender um cliente aqui, você precisa vir. E eu caí de paraquedas em Itajaí, eu e minha esposa. E eu fui para lá achando que eu ia para Itajaí para ganhar dinheiro, né? Fui transferido, recebi um bom aumento, tinha carro da empresa, celular, pagava o meu aluguel, era aquela coisa mais linda. Eu falei: uau, estou começando a galgar a carreira que eu sempre sonhei, né? Mas, como diz, eu sempre brinco, irmão, por favor, não se escandalize, mas eu sempre brinco, como diz aquele sábio filósofo brasileiro, um padre Washington: não sabe de nada, inocente. Não sabia de nada do que Deus estava fazendo. E ali em
começou um processo na minha vida. Para encurtar a história, quando foi ali pelo ano de 2002, nós estamos em 2017, foi pelo ano 2008. Não, só para voltar para você entender. Quando eu cheguei em 2002, a primeira igreja que eu visitei foi o Ministério Bevan, em Itajaí. E eu estava ali, o pastor Luiz olha para mim, nunca me viu na vida, e começa a profetizar sobre mim. E até então ele começou a profetizar coisas previsíveis, que Deus tem um plano na minha vida, que Deus tinha um propósito, que Deus ia me usar. Eu falei, legal, isso eu já sei. Mas aí ele começou a ir um pouco mais fundo e começou a dizer, olha, Deus te tirou da tua terra, Deus te tirou da tua parentela, te trouxe para essa cidade, porque Ele tem um propósito para você aqui. E eu vejo você com uma caneta nas mãos, escrevendo canções, escrevendo pregações. Falei, esse cara tá louco. Eu escrever canção, irmãos, eu tinha em 2002, eu tinha um violão na minha bagagem, mas eu não sabia fazer um acorde. E eu vejo você escrevendo canções, eu vejo você escrevendo pregações. Falei, esse troço está meio estranho. Deus te tirou da tua terra, Deus te tirou da tua parentela, te trouxe para essa cidade, porque Ele vai te usar muito aqui. E Deus está me falando para você cuidar das coisas dEle, porque das tuas coisas Deus vai cuidar. Irmãos, 2002, aquela palavra como se fosse um papel sulfite, eu peguei, amassei e joguei fora, como se tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. E continuei a minha vida. Eu vou cuidar da minha vida. Irmãos, e todas as vezes é como aquela famosa, né, barata tonta, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de recursos, correndo disso, daquilo. Quando foi ali pelo ano 2002, um amigo meu me liga. Teve aquele boom imobiliário aqui no Brasil, Minha Casa Minha Vida, prédio sendo construído para todo canto. Um amigo meu me liga e fala, Cristiano, cara, eu estou ganhando muito dinheiro, eu sou corretor de imóveis, estou ganhando dinheiro, vem para cá, eu te coloco aqui, eu arrumo uma vaga para você. Eu falei, fechou, eu estou dentro. E comecei no ramo de imóveis. No primeiro mês já vendi um imóvel, coloquei um bom dinheiro no bolso. Segundo mês vendi outro, coloquei mais dinheiro. Terceiro mês eu vendi outro, falei, pronto, achei o meu lugar. A partir do terceiro mês a minha esposa chegou para mim e falou, Cris, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar em casa, quero cuidar das coisas do ministério. Beleza? Beleza. Ela saiu do emprego. E a partir do terceiro mês, irmãos, a torneirinha fechou. Vergonha. Aí passaram 1, 2, 3, passaram 4 meses. Tomara que você nunca tenha passado por isso, ou tomara que já tenha, né? Porque esses momentos são momentos que a gente aprende muito a depender de Deus. E passaram 4 meses, irmãos, em que eu saía todo dia para trabalhar e eu não conseguia ganhar R$1 que fosse. E eu me lembro que eu entrava no meu carro, ligava o carro, com aquela luzinha amarela abençoada, ela nunca apagava. Ela estava sempre ali, parecia que vinha até o reflexo na minha cara. E eu falava, Deus, eu não sei até onde essa gasolina vai, eu não sei até onde esse carro vai, mas em casa eu não vou ficar, eu vou trabalhar. Teimoso, eu vou trabalhar. E eu ia, irmãos. E se passaram 4 meses. Um dia eu estou num jantar de formatura de casais lá do nosso ministério. E nesse jantar eu fui, né? Tive a grata surpresa do casal que estava sentado conosco na mesa. Era o meu pastor Luiz e a pastora Iraci. E o pastor Luiz, muito brincalhão, começou a perguntar para mim, dizendo, e aí, Cris, como é que estão as coisas? Eu falei, é agora. Eu falei, pastor, tá difícil. Tá assim, tá assado. E comecei a chorar as minhas mazelas para ele. Até que quando eu terminei de falar, que eu pensei, né, agora o que ele vai fazer para me ajudar, né? Ele começou a rir, começou a dar gargalhada. E eu falei assim, pastor,
não estou entendendo. Eu estou aqui contando a minha desgraça para o senhor. O senhor está rindo, eu não contei uma piada, eu contei a minha vida, pastor. E ele começou a rir, ele falou assim, eu estou vendo que você não está entendendo nada mesmo, Cristiano. Eu falei, não, pastor, eu não estou. Se o senhor estava, o senhor me diz porque eu não estou. Aí ele começou a perguntar, Cris, me diz uma coisa, como é que está o seu aluguel? E eu falei assim, meu aluguel, pastor, meu aluguel está em dia. Como é que está a tua luz, a tua água? Está em dia, pastor. Você está comendo, Cris? Estou comendo, pastor. Você está andando de carro nesses 4 meses, Cris? Eu falei, eu estou, pastor. E ali, irmãos, é como se tivesse caído a minha ficha. E ali eu comecei a ver as muitas vezes em que Deus, apesar de eu não trazer R$1 para casa da força do meu braço, Deus me supria dia após dia. Aí o Luiz Emílio olhou para mim e falou assim, Cris, precisa ser assim? Claro que não, mas com você precisava, porque você é teimoso. Deus está tirando o teu coração dessas coisas, Cristiano, para o dia que você tiver o relógio de R$5.000 no seu pulso e Deus mandar você dar para alguém, isso não vai ser mais problema para você. Só para constar, não é o caso, tá, irmãos? Então pode tirar o olho que não é o caso. Senão os irmãos já ficam espertos. E ele falou, Deus precisa tirar o teu coração dessas coisas, você é teimoso. Irmãos, pensa num cara que foi para casa em uma crise assim ao quadrado. Eu fui para casa, me tranquei no meu quarto e falei, Deus, que história é essa? Que história é essa, Senhor? O Senhor fala com o Luiz Emílio, não fala comigo? Aí o Senhor falou no meu coração dizendo, filho, eu já falei para você, cuida das minhas coisas, que nas tuas coisas eu vou cuidar. E ali, irmãos, eu tomei a minha fé posicional, não uma fé de conquista, mas uma fé posicional. Eu falei, amém, Senhor, eu já entendi. Me posicionei, eu já entendi. No outro dia, eu fui no imobiliário onde eu trabalhava. Eu falei para o meu gerente, olha, eu quero a minha conta, eu vou trabalhar em outro lugar, eu encontrei um lugar melhor para trabalhar. E o gerente, irmãos, não queria me dar conta. Pensa no corretor ruim que não vendia 4 meses e ele não queria me dar conta. Eu, não, cara, não vou te liberar, não vou te liberar. Eu falei, você não está entendendo, eu encontrei outro lugar melhor, me dá conta, me libera que eu... Não, você vai para o concorrente? Não, eu não vou. Para onde você vai? Eu falei, eu vou trabalhar para o Senhor. Amém? E aquele homem começou a chorar e ele falou, para o Senhor eu te perco. Ele também era crente, ele me abençoou. E ali eu saí dali, fui direto para o meu pastor Luiz Hermínio. Falei, pastor, lembra aquela conversa que nós tivemos? Lembra? Então eu quero dizer, pastor, que eu entendi. Ele falou, Cris, você é um pastor, cara. Você tem um ministério. Deus te chamou para algo específico. Eu falei, eu sei, pastor, eu já entendi. Eu já pedi a conta do meu emprego. Eu quero dizer para o pastor que eu estou aqui, eu estou para servir o que for preciso. Eu não quero o salário da igreja. Porque se Deus me supriu durante 4 meses, Deus pode me suprir para a minha vida toda. E ali o pastor Luiz Emílio me abençoou. E ali eu comecei a minha caminhada no ministério. Aleluia. Irmãos, 6 anos se passaram. E por favor, não entenda mal. Eu não estou aqui querendo me vangloriar. Mas eu posso dizer como Paulo, não julgo que eu tenha alcançado, mas eu esqueço as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Mas desses 6 anos, irmãos, que nós temos vivido no ministério, todas as coisas têm cooperado. E aí, irmãos, nós ficamos 12 meses, 365 dias, vivendo literalmente daquilo que Deus mandava.
Aleluia. pagando aluguel, andando de carro, Eita, glória a Deus. Aleluia. e Deus suprindo Amém. todas as coisas. Porque quando nós nos posicionamos, ouvimos a sua voz e obedecemos a sua palavra, todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas. Irmãos, o que é todas as coisas? O que é todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas, irmãos. Mas isso tem a ver com o evangelho não só romântico, mas o evangelho posicional. Eu me posiciono, eu dou uma resposta e Deus me abençoa. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 7. Nós vamos ilustrar bem isso mais uma vez. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és adorado neste lugar, nós te amamos. Amém. Mateus capítulo 7, versículo de número 24 em diante. Volto a dizer, irmãos, nenhuma novidade, todos nós já ouvimos tudo isso. Mas o que nós precisamos como igreja, irmãos, é deixar de ouvir um pouco e praticar um pouco mais, amém? Ouvir é bom, mas praticar é melhor. Amém. Amém. Mateus capítulo 7, versículo de número 24 diz assim: todo aquele que ouve minhas palavras e as coloca em prática é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Amém. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Porém, advertência, irmãos, porém, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Irmãos, estar no Senhor, estar edificado na rocha, não nos priva. Deus não nos priva das dificuldades. Amém? Deus não priva a igreja, irmãos, das dificuldades, dos sofrimentos, da dor. Irmãos, a dor, ela é boa ou ela é ruim? A dor é boa ou é ruim? Boa ou ruim? Quem acha que é boa, levanta a mão. Quem acha que é ruim, levanta a mão. A pessoa já ficou indecisa, né? Irmãos, a dor é boa, porque quando nós sentimos uma dor no nosso corpo, ela está denunciando que tem alguma coisa errada. Porque se você tem alguma coisa errada e você não sente dor, quando você vai ver, então a dor, ela está sinalizando um alerta, ó. Porém, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, irmãos, vão vir as dificuldades, vão vir os rios, as chuvas, as torrentes, os ventos, vão vir tudo mais. Nós que estamos posicionados em ouvir a sua palavra e praticar, nós permaneceremos em pé. Amém. Amém? Amém. Nós permaneceremos em pé. Então a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem, primeiro daqueles que amam. Amém? E nós já entendemos que amar não é um sentimento, não é simplesmente algo romântico, amém? Nós entendemos que amar é posição, se posicionar, dar respostas para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos.
Ontem eu estava assistindo o jornal. E como eu vinha, né, para cá e ficarei aqui até domingo, ontem eu fui fazer uma média com a Dona Maria, né? Levei ela para comer uma pizza e tal. Mas aí, irmãos, atrás dela tinha uma TV. E ali começou o Jornal Nacional e começou aquela coisa arada toda das delações premiadas da Odebrecht. Começou a falar, né? As Falcatrua, José Serra, Alckmin, todos esses povaiados aí, tudo envolvido. Mas é fácil, irmãos, a gente olhar para esses caras e apontar e acusar. Mas, irmãos, muitos de nós, se estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Eu te falo isso porque, irmãos, é nas mínimas coisas. Uma mentira. Isso é um efeito cascata, irmãos. Nós vivemos num país corrupto e muitas vezes nós deixamos ser envolvidos por tudo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Como brasileiro, como filho de Deus, a nossa cultura não é mais uma cultura brasileira, é uma cultura celestial. Amém. Então o nosso sim precisa ser sim e o nosso não precisa ser não. Porque o Brasil é o Brasil do jeitinho, né? Jeitinho brasileiro, fazem de tudo para pagar menos imposto, fazem de tudo para levar vantagem, irmãos. Mas se nós estamos em Cristo, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Se estamos em Cristo, nós precisamos mudar a nossa atitude. Uma vez eu fui numa oficina arrumar meu carro. E eu conversando com o mecânico, falou, tem que mudar isso, tal, vai dar quanto? Vai dar 530, se eu não me engano. Falei, beleza, pode arrumar. E era rápido, porque vou ficar esperando, coisa de uma hora e pouquinho, vou ficar esperando. E fiquei esperando. Na hora de ir para o caixa pagar, a moça do caixa falou para mim, olha moço, deu 330. E eu falei para ela, moça, você tem certeza? Porque o mecânico lá me passou outro valor, me passou 530. Falou, não, tenho certeza, está aqui, está escrito, ó, foi feito isso, 330. E eu pela segunda vez eu perguntei para ela, moça, você tem certeza? Ela, não, moça, eu tenho certeza. E eu peguei, quando eu estava começando a preencher o talão de cheque, e aquilo dentro de mim, eu falei, moça, espera aí. Eu fui lá atrás, peguei o mecânico e falei, cara, o que você fez no meu carro? Não, eu fiz isso, aquilo que eu te falei. E quanto que é? 530? Pois é, só que a moça lá está querendo me cobrar 330. Ele saiu todo apavorado, foi lá, tinha esquecido de colocar um serviço ali. E aquela moça, irmãos, naquele caixa, ela ficou tão espantada comigo. E ela olhou para mim e ela falou, não estou entendendo o senhor. Eu falei, por que, moça? Não, porque o senhor poderia ter economizado R$200. Eu falei assim, moça, sabe o que é importante para mim? É eu colocar minha cabeça no travesseiro à noite e ter a consciência com o meu Deus que eu fiz a coisa certa. Ela não entendeu nada, ou entendeu, eu não sei. Por quê, irmãos? Porque eu me posicionei. Eu sou um homem celestial, a minha cultura é celestial, não é mais uma cultura terrena, onde todo mundo, irmãos, onde todo mundo está levando vantagem. Eu prefiro viver a vida do Evangelho, que é uma contracultura, porque aquele que perde é aquele que ganha. Amém. Amém. Amém? Aquele que dá a sua vida, aquele que perder a sua vida, é aquele que vai realmente achar a sua vida. Enquanto muitos estão querendo ganhar a sua vida, irmãos, perca a sua vida. Porque somente aquele que perder a sua vida é aquele que verdadeiramente vai achar a sua vida. Então o Evangelho é uma contracultura, irmãos. O pobre que é rico. O Evangelho é uma contracultura. Os últimos que serão os primeiros. Os que choram vão ser consolados. Então, irmãos, eu prefiro me posicionar
posicionar em ouvir Deus e obedecer, e verdadeiramente todas as coisas contribuir, deixar Deus fazer por mim, do que eu querer fazer com as minhas próprias mãos. Porque, irmãos, quando eu quero fazer, muitas vezes não vai dar certo. Mas quando Deus quer fazer, quando Deus faz, todas as vezes dão certo. Então vale a pena nós sairmos desse evangelho romântico, que só tem emoção, só tem alma, mas não tem prática, para nós nos posicionarmos no evangelho, irmãos, posicional. Realmente o evangelho de convicção. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Então, e o filho só faz o que vê o pai fazer. Amém? O filho só faz o que vê o pai fazer. Quando nós entendemos isso, determinadas coisas que nós vamos querer fazer, o pai não está fazendo isso, então eu não vou fazer. Então a primeira coisa, só para concluir, indo para a segunda coisa, a primeira coisa, aqueles que amam a Deus, um amor posicional, amém? E segunda coisa é a consequência da primeira, porque aqueles que amam a Deus não vão mais andar segundo a sua vontade, vão andar segundo o propósito do Pai, amém? Por quê, irmãos? Porque a primeira coisa, a segunda é consequência da primeira. Só vai viver no propósito de Deus aqueles que verdadeiramente amarem a Deus, a ponto de perder a sua própria vida. Irmãos, quando eu entendi o que Deus tinha para mim, quando eu escolhi, Senhor, então tá, eu vou entregar a minha vida. Irmãos, quantos aqui entregaram a sua vida para o Senhor? Levanta a mão. Você entregou mesmo? Entregou não? Tá, me diz uma coisa, quantas vidas você tem? Quantas vidas você tem? Uma, né? Mas você falou que entregou para o Senhor. Então, se você tem uma, e essa uma que você tem, você entregou para Ele, quantas vidas te sobraram? Nenhuma. Amém? Quantos estão entendendo? Mas nós queremos a nossa vida, irmãos. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E nós queremos que todas as coisas cooperem. Não vai cooperar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus posicionalmente e, por consequência, andam segundo o seu propósito. Porque quando nós estamos no propósito de Deus, irmãos, quando nós estamos no propósito de Deus, nós não precisamos fazer força. As coisas fluem, as coisas acontecem. Irmãos, e fazem 6 anos que nós estamos no ministério, em tempo integral, vivendo literalmente daquilo que o Senhor manda, vivendo literalmente conforme o Senhor diz. Irmãos, e eu te garanto isso, que em 6 anos, Deus fez muito mais na minha vida do que os outros 33 anos que eu vivi. Em 6 anos, irmãos, Deus acelerou as coisas na minha vida. Irmãos, o fato de eu estar aqui hoje é o cumprimento de um propósito. Amém? O fato de eu estar aqui pregando, ministrando para você é um cumprimento de um propósito. Então, nesses 6 anos, irmãos, Deus me fez fazer coisas que eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer. Deus me levou a lugares que eu nunca imaginei que eu iria. Por quê? Porque quando você se posiciona em amar a Deus com a sua vida, você entra no lugar de propósito, e no lugar de propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Aleluia. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena você deixar um pouco de lado as suas coisas, os seus sonhos, os seus projetos, e começar a dizer para Deus: Deus, eu quero expressar o meu amor pelo Senhor, mas não só com palavras, mas com a minha vida. Irmãos, fazem 4 anos atrás aproximadamente,
Eu estava lá no culto de domingo à noite. Uma pessoa chega para mim e diz assim: Cris, Deus mandou eu te dar um carro. Eu falei: mandou? Mandou. Eu falei: cara, então te apressa, porque o meu já deu o que tinha que dar. E aí tinha alguns pastores, nós estávamos finalizando um retiro de pastores, então tinha alguns pastores que tinham ficado lá. E aí nós numa roda jantando, e eu, contente, acabado de ganhar um carro. E aí eu cheguei para eles com toda a euforia, eu falei: gente, poxa, olha, Deus, uma pessoa veio falar para mim que vai me dar um carro e tal. E o pastor dizendo: uau, glória a Deus e tal. Nisso se levanta um pastor e diz assim: ô pastor, eu estou com algo no meu coração o dia todo, e agora o senhor falou, não tem como. O que foi, pastor? Não, Deus também mandou eu te dar uma moto. Essa moto vale na época R$8.200, por aí, tabela FIP dela. Num dia, no domingo à noite, eu ganhei um carro e uma moto. Aí eu já fiz planos, eu falei: o carro eu preciso, né? A gente viaja, a gente está aí no trecho direto, mas a moto eu não preciso. Então eu vou vender essa moto, vou juntar o dinheiro, vou dar entrada para comprar a minha casa e sair do aluguel. Já tinha feito os planos, irmãos. Só que essa moto estava a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Esse pastor era de lá, de Timóteo, Minas Gerais. E eu trabalhei muito tempo com transporte. Falei: pastor, vou falar com um amigo meu aí, ele vai pegar a moto e traz para mim. E aí não conseguia trazer essa moto, irmãos. Não conseguia. Eu falei, liguei para ele e falei: pastor, faz o seguinte, vende aí e me manda só o dinheiro. É mais fácil, né? Ou pelo menos era para ser. Vende aí e me manda só o dinheiro, e nada, irmãos. Daí eu estou, uma semana eu estava me preparando para ir para lá, para ministrar lá. E eu estava tomando banho. E eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Deus, essa moto, Senhor, eu não consigo trazer, eu não consigo vender. O que essa moto é, Senhor? Ela é uma semente ou ela é uma provisão para mim? E aí o Senhor falou: essa moto é uma semente, ela não é sua. Só que nessa hora você expulsa o Satanás, você, muda de assunto, porque quando pega no nosso carro, irmãos, nessa hora e eu desconversei, irmãos. Eu já fechei o chuveiro, falei: não quero mais brincar, me enxuguei e esqueci aquilo. Esqueci. Eu e minha esposa chegamos lá em Minas Gerais, estamos almoçando num restaurante. O casal de pastores deixou a filhinha deles conosco e foram se servir. E a minha esposa, ela é uma profeta de Deus, assim, muito usada pelo Senhor. E ela, do nada, irmãos, ela olha para mim e ela fala assim: ô Cris, você sabe que essa moto não é nossa, né? Eu falei: quem te falou isso? Você tá maluca? Ela falou: não, você sabe que essa moto não é nossa. Eu falei: eu já entendi, Senhor. Já entendi. E nós pegamos aquela moto e semeamos num outro ministério lá em Minas Gerais. Por quê? Porque aqueles que ouvem a minha palavra e praticam são aqueles que me amam. Nós precisamos amar mais a Deus do que as coisas. Nós precisamos amar mais a Deus do que o nosso próprio ministério. Nós precisamos mais amar a Deus do que os nossos dons, falando aqui para os músicos. Nós precisamos mais amar a Deus do que pregar, falando aqui para os pastores. Porque nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E isso não tem a ver só com palavra, tem a ver com vida, irmãos. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: a sua vida fala mais do que a sua boca. A sua vida fala mais do que a sua boca. O Salmo de número 141, verso de número 2, o salmista fala assim: suba a minha oração a ti como incenso. Outras versões dizem como cheiro. Nós cantamos isso aqui, amém? Peraí, irmãos, então quer dizer que a nossa oração, ela não chega a Deus como um som? A nossa oração não chega a Deus como um som. Então deixa eu dizer uma coisa para você, crente: Deus não se impressiona com as suas palavras.
Porque às vezes nós queremos impressionar Deus com palavras, mas a nossa oração não chega a Deus como um som, chega a Deus como um cheiro. Ou cheira como um cheiro suave, ou chega como um cheiro suave, ou chega como um cheiro de carniça. A escolha é nossa. Por quê? Como assim, pastor? Explica isso. Irmãos, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em segundo em verdade. Deus só se move no espaço chamado verdade. Se a sua boca está falando algo que você não vive, irmãos, Senhor, eu te amo, Senhor, dou tudo para ti, Senhor, tudo eu entrego nas tuas mãos, mas mesmo, Senhor, a minha empresa é minha. Senhor, irmãos, chega com um cheiro. E que cheiro é esse? O cheiro da verdade. Porque por isso que a Bíblia fala seja o teu sim, sim, e o seu não, não. Por quê? O sim da boca e o sim do coração. Porque se você estiver falando sim com a boca e teu coração está falando não, você acha que Deus recebe ou não? Então seja o nosso sim, sim. Quando eu dizer, irmãos, nós recebemos um pastor, já estou encerrando, tenha paciência comigo. Nós recebemos um pastor de Portugal uns anos atrás, e ele falou algo muito interessante. Na hora eu queria bater nele, mas depois eu comecei a analisar e vi que o camarada tinha razão. Uma hora ele chegou para mim e falou assim: ô pastor, o senhor sabia que crente não mente? Eu falei, pô, legal, né? Glória a Deus, tomar até o ideal seria, né? Eu disse, pastor, crente não mente, crente canta. Pô, eu sou pastor do louvor, cara. Eu falei, cara, esse cara aí tá me tirando, mano. Esse cara tá me tirando. Mas aí eu fui para casa com isso na minha cabeça. E eu comecei a avaliar as músicas que nós cantamos no nosso culto. Quero morrer para as coisas deste mundo. Como é que é o resto? Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado e minhas feridas que me curam. Eu comecei a lhe dizer, comecei a pensar, eu falei, não é que aquele miserável tinha razão. Eu falei, Deus me perdoa. Irmãos, nós cantamos coisas, nós oramos coisas que nós não temos nem noção do que a gente está falando. Nem noção. E eu fico imaginando Deus olhando para... Eu já vou acabar, mas né, vamos deixar. Irmãos, em 2012 o Senhor me levou para a Índia. Deus começou a gerar essa viagem missionária para a Índia. E eu comecei a orar, né, na minha meninice, na minha maturidade. Falei, Deus, o Senhor está me levando para a Índia, mas por quê? O Senhor não faz nada por acaso, o Senhor não faz nada sem propósito. Senhor, eu quero fazer um voto com o Senhor. Olha só. Deus, quando eu descer daquele avião e pisar naquela nação, se o Senhor falar para mim, Cris, larga tudo no Brasil e vem para a Índia, eu vou obedecer, Senhor. Eu vou obedecer, eu sou teu filho e eu quero te obedecer, minha vida é tua, eu vou te obedecer. Irmãos, nós chegamos terça-feira na Índia, na segunda-feira tinham explodido um McDonald's lá. Pensa num país hostil. Pensa num país onde Irmãos, eu defino assim a Índia, o inferno na terra. Não tem nada que eu diga vai te convencer. Você pisar lá, você vai ver. A nossa carne chegava a tremer, irmãos, daquela opressão maligna. Mais de 33 milhões de deuses. A vaca é Deus, o macaco é Deus. Buda, Hare Krishna, McDonald's. 3 dias depois eu estava falando, Deus, sabe aquela minha oração? Não pede, Senhor. Por favor. Não pede. Por favor. Mas aí, e é nesse lugar que eu queria chegar para encerrar.
eu olho para o lado e eu vejo um pastor de quase 1,5 m, 1,70 m, pastor Armênio Manaia, brasileiro, está lá há quase 10 anos na Índia, trabalhando, servindo o Senhor com tanta alegria, com tanto zelo. E aí eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, como é que pode ser? Eu estou aqui já contando os dias para ir embora. Não vejo a hora de chegar o dia de eu pegar o avião e voltar para o Brasil. E esse cara está aí, Senhor, contente, feliz da vida, trabalhando. Aí o Senhor olhou para mim, o Senhor falou comigo e disse assim: filho, sabe qual é a diferença? É que ele está no propósito dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que andam segundo o seu propósito. Aleluia. Aquele homem estava literalmente no propósito dele, irmãos. E quando você está no teu propósito, vem luta, vem rio, vem chuva, vem vento, mas nada te abala, querido, porque você está no teu propósito. E quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós estamos firmados, posicionados no propósito de Deus, todas as coisas cooperam. Amém. E é nesse lugar que eu quero te convidar a entrar nessa noite. Amém. Um lugar onde que o seu evangelho não vai ser mais um seu evangelho simplesmente romântico, palavras jogadas ao vento, mas posicional. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, aonde quer que você plantar a planta dos seus pés, você vai se posicionar como filho de Deus e dar uma resposta para Deus. E quando Satanás vir na sua porta e lhe apresentar um manjar de pecado do mundo, você vai dizer: não, eu não quero, porque eu amo meu Senhor. Porque eu amo meu Senhor, por isso eu vou obedecê-lo e me guardar para Ele. Aleluia. Amém? Fica de pé comigo, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, eu queria só mencionar um versículo para você, que esse, irmãos, é um dos versículos da minha vida, que eu descobri esse versículo há quase uns 3 anos atrás, em que ele saltou da Bíblia e entrou dentro de mim. E desde então eu tenho procurado guardar ele no meu coração. Isaías capítulo 29, versículo de número 13, onde Deus fala de um povo. Esse versículo diz assim: visto que este povo se aproxima de mim e me honra somente com os seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração tem se afastado para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens aprendidos de cor. Ou seja, mandamentos de homens aprendidos de cor, igual religiosidade. Deus fala de um povo que somente honra com palavras, mas o seu coração está longe. Mas jamais, irmãos, venhamos a esquecer que Deus não está de olho nas palavras que saem da nossa boca, mas Ele está atento de como está o nosso coração. Porque só existe uma coisa que Deus não resiste: um coração contrito e um coração quebrantado. Amém? Então a minha oração nessa noite é que nós saímos de um evangelho romântico, almático, sentimental, e começamos a nos posicionar para o evangelho, onde nós viveremos na prática. Amém? Vamos, deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação, ela é de graça e pela graça.
Não tem nada que nós possamos fazer para merecê-la ou para recebê-la. Mas a salvação, ela não é o fim, é o começo. Amém? E a partir daí existe um caminho para nós caminharmos, e a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho também. Amém? A partir daí é um preço a ser pago. Mas Deus sempre nos promete, Deus sempre nos remete aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus sempre coloca dois caminhos. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus sempre vai colocar diante de nós dois caminhos. E essa escolha é nossa. Amém? Se nós escolhermos andar segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Amém? Porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Amém? Deus só tem compromisso, irmão. Se você for ver, leia Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 28. Leia todo ele. Você vai ver que ali também tem responsabilidades. Amém? Não é só, vamos lá, que não. Tem responsabilidades, porque o Evangelho é o Evangelho responsável. O Evangelho de comprometimento. Amém? Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Senhor, obrigado por essa noite. Deus, que essa palavra dê muito fruto ao nosso coração. Que não seja só mais uma palavra, mais uma pregação na nossa mente, mas que ela verdadeiramente, Senhor, venha dar frutos na nossa vida. Que já, Senhor, hoje, ao sairmos por aquela porta, já possamos dar respostas, Senhor. Respostas do nosso amor pelo Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, já possamos dar respostas diferentes, Senhor, em frente a uma TV, em frente a um computador na internet. Senhor, respostas diferentes, Senhor, lá no nosso trabalho. Senhor, respostas diferentes na faculdade. Que a nossa vida expresse, Senhor, o nosso amor pelo Senhor. Não só as nossas palavras, mas a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Espero ter sido bênção na sua vida. Amém? Pastor Claudio.